Mais uma abertura de baú aqui no canal. Aula de religião nas escolas públicas. Assunto que algum tempo atrás voltou à tona, debate, muita polêmica, inclusive a respeito da necessidade do ensino ser pluriconfessional. O que é pluriconfessional? Informações e conteúdos de diversas religiões, porque na minha época era confessional. O que era transmitido era da Igreja Católica. A Igreja Católica, na época, como todos sabem, era dominante. Então, as aulas de religião eram dentro da doutrina católica. E eu tive essa aula na 5ª série. É isso que eu vou passar para vocês na abertura do baú. Vamos ver se dá para clarear um pouquinho. Vou ver um caderno 1979, Ano Internacional da Criança. Mas a aula tive em 1980. Tem inclusive aqui o visto da professora no final. Não sei como vai sair na imagem. Eu sou iniciante nos vídeos, meus vídeos não são aquela maravilha, mas o que importa para mim é o conteúdo que estou transmitindo a vocês. Espero que vocês também sejam compreensivos nessa parte. Para mim, o que vale é o conteúdo e não a beleza do vídeo. Beleza, minha aparência, o ambiente não joga nada. O que vale é que estou transmitindo a vocês. Então, vou falar um pouquinho sobre o conteúdo da aula de religião 1980, 5ª série. O que a professora passou para nós em sala de aula. Dia 23 de maio de 1980. O pecado é o maior inimigo do homem. O pecado é um inimigo tão grande do homem que nós já nascemos com ele. De tal forma que mesmo detestando-o, é capaz de se deixar vencer por ele. Sem uma ajuda especial de Deus, o homem é impotente contra o pecado. A ajuda de Deus é oferecida ao homem através da graça. Graça que lhe chega pelas vias sacramentais, cada uma delas socorrendo o homem de cuidados divinos. Espécies de pecados. Pecado original. Nascemos com ele. Só nos livramos dele através do batismo. Pecado venial. Pecado leve, entre parênteses. O ato da contrição apaga o pecado venial. Pecado mortal, que mata a alma. Só apaga o pecado mortal a confissão. Pecado sacrilégio, o mais grave dos pecados. Dia 13 de junho. A grande mensagem. Certo, certíssimo. Toda a vida e toda a mensagem de Jesus se resume no amor. Deus é amor. Mas que significado possui este amor? Excelente pergunta, meu chapa. É claro, a palavra mais badalada é amor. Já ficou banal demais. Quase não há letra de música sem ela. Novela, cinema, romance, artigos, revistas e passeatas. Tudo na base da palavra amor. Até os hippies andam com esta de paz e amor. Sabe, os ingredientes que eu acho que Jesus quer para o amor? Consciência, cuidado, afeto, carinho, paciência, cuidado, razão, responsabilidade, doação, verdade e perdão. Concordo e acrescento. Respeito, firmeza e sinceridade. Mas tudo numa profunda ligação em Cristo Jesus, base e razão desse amor. Pois é, há 2000 anos que a mensagem de nosso melhor amigo, nosso irmão Deus,
Jesus Cristo, está à disposição do homem e vivemos inventando doutrinas, movimentos, maquinarias, guerras e drogas na busca desenfreada da felicidade. E basta doses bem assimiladas de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, etc., para mudarmos a vida do homem neste planeta. E também não adianta gritar, cantar, escrever amor. A gente tem que sentir e viver o amor. Mas como? Dentro de nós mesmos, com pensamentos positivos, limpos, de bondade e justiça. Dentro de casa, na escola, no trabalho, etc. Desde as pequeninas coisas como lembranças de aniversário, uma ajuda, um respeito, um pedir perdão, é claro. O amor cristão exige uma doação maior também na dedicação daqueles que nada possuem, os pobres, os ignorantes, os doentes e os marginais. Eles também são filhos de Deus. Amar é isso aí. Aliás, é muito mais do que isso. Estaremos no caminho certo. Dia 20 de junho de 1980. Mensagem de um jundiaense à sua santidade, o Papa. Esta mensagem é dedicada especialmente ao ministro de Deus, Papa João Paulo II. Ministro de Deus, faça com que o mundo ouça a sua palavra e que as pessoas nunca deixem de ouvi-lo, para que sempre mantenha-se a paz. Que a sua palavra seja sempre de fé e amor a todas as pessoas do mundo inteiro, em especial às nossas famílias, para termos sempre o Senhor em nossos lares e que o Senhor mantenha a paz, pois isto é o que necessitamos. E que o mundo inteiro diga amém às suas palavras. É o Senhor Pai da terra, é o Senhor o Pai de todos, e que o Pai do céu dê sempre a sua luz para que possamos caminhar juntos em busca de Jesus Cristo, que é o Senhor ministro de Deus, que sempre nos conduz, dá-nos sempre a sua paz em busca de nossa salvação. Mensagem escrita pelo aluno, não vou citar o nome dele, do Jardim Santa Gertrudes, que foi a mensagem vencedora em Jundiaí do concurso Mensagem ao Papa. Dia 27 de junho, oração ao Papa. Senhor Jesus, é a primeira vez que nos visitas, de modo visível no teu representante, o Papa. Que tua presença permaneça entre nós, na paterna direção dos bispos, sucessores dos apóstolos, na fidelidade dos sacerdotes, nos testemunhos dos religiosos, no fervor cristão das famílias unidas, nos ideais da juventude e na esperança das crianças que aqui nascem livremente. Fazer, Senhor, unidos ao Papa João Paulo II e a toda a Igreja, colaboremos com nossa vida por uma sociedade mais fraterna, sinal do teu reino de justiça e de paz. Que no Congresso Eucarístico Nacional teu Espírito aumente nossa fé para conhecermos tua presença no sacramento do amor. Transforma esta terra de Santa Cruz numa grande hóstia no altar do universo, oferecido ao Pai pelas mãos de tua Mãe e nossa padroeira, a Virgem Aparecida do Brasil. Amém. Dia 5 de setembro de 1980. A que vocação você pertence? A vocação é um mistério que o homem acolhe e vive no mais íntimo do seu ser. Toda vocação faz parte de um desígnio divino muito amplo em que cada um dos chamados tem grande importância. Diante de uma vocação, adoramos o mistério. Respondemos com amor, iniciativa de amor, dizemos sim ao apelo. João Paulo II. Sacerdócio. O chamado de Deus é verdadeiramente sublime, pois se refere ao serviço mais importante do povo de Deus.
É o sacerdote que torna sacramentalmente presente entre os homens e o Cristo, o Redentor do homem. Sociedade. Se conhecer muito, está colocado no mais alto da hierarquia social. Não deves esquecer-te nem sequer por um segundo de que quanto mais alto alguém está, mais se deve dar. João Paulo II. Trabalho. O trabalho é um serviço às suas famílias e a toda a cidade. Um serviço no qual o próprio homem cresce na medida em que se dá aos outros. O trabalho é uma disciplina que se fortalece a personalidade do homem. Vida religiosa. A razão primeira pela qual o Cristo se faz religioso, não para assumir na igreja um posto, uma responsabilidade ou uma tarefa, mas para santificar-se. Esta é a sua tarefa e a sua responsabilidade. O resto será dado por acréscimo. João Paulo II. Jovens, meus amigos, vocês também são responsáveis pela conservação dos verdadeiros valores que sempre honrarão o povo brasileiro. Não se deixem levar pela exasperação do sexo, que abala a autenticidade do namoro humano e conduz à desapegação da família. Não sabeis que o nosso corpo é um templo que o Espírito Santo habita em nossa família? Família. Penso no esforço generoso e corajoso a fazer criar na sociedade um ambiente propício à realização da união familiar cristã, baseada nos valores da unidade, fidelidade, indissolubilidade, fecundidade e responsável. João Paulo II. Faz tempo que eu não leio. Bíblia e suas divisões. O que significa Apocalipse? Trabalho de religião, entrevista com uma freira. Evangelho. Enfim, aqui é um pouco do que peguei na aula de religião, 1980, tem mais um caderno também, afinal foi um ano inteiro. E o que podemos deduzir? Com o passar do tempo, logicamente, a gente vai aprendendo mais. Aqui era o básico para alunos de quinta série, vocês sabem a idade, quinta série do ginásio na época, a idade era praticamente criança para pré-adolescente, vamos dizer assim. Então tem um conteúdo que não podia ser muito avançado. No entanto, claro, poderia ser de outra forma, conteúdo mais, vamos dizer assim, mais realista em relação ao mundo, menos romantizado. Este é meu ponto de vista. Eu faria 50% diferente. Hoje, lendo o que eu tive na aula de religião, 50% eu faria diferente, 50% manteria, porque afinal tem uma mensagem boa, mas poderia ser colocada de outra forma. E também eu sou a favor do método pluriconfessional e não confessional. Por quê? Porque eu me lembro que, como era confessional católico, alunos que eram evangélicos, se não assistissem à aula, eles saíam da aula e ficavam com falta. E a falta na aula, na época, contava como nota. Então, os alunos de outras religiões, evangélicos, espíritas, cujos pais não autorizassem o filho a assistir à aula, o aluno sair da aula, ficava com falta. E isso gerou muito atrito na época. Tanto que, com o passar do tempo, as aulas de religião acabaram, justamente porque não conseguiram transformar o conteúdo num método pluriconfessional. Agora, quanto a mim, eu cresci na Igreja Católica, frequento a Igreja Católica, porém tenho a minha visão
a minha visão espiritual que formei com o passar dos anos. O mundo me ensinou a construir a minha visão espiritual, ou seja, eu não sou conduzido por nenhuma religião, assim como não sou conduzido por nenhuma doutrina e nem ideologia política, nem religião me conduz. O que me conduz é uma força espiritual que eu creio e não há interesse nenhum em expor isso a ninguém. Não é de interesse de ninguém saber de algo que é meu. Portanto, apenas coloco, cresci na Igreja Católica, prestei um bom trabalho na Igreja Católica por anos, faço palestras na Igreja Católica, em outras igrejas também, evangélicas e outras denominações também, a respeito de um assunto que não é religião. É um assunto que se encaixa em todas as igrejas, mas não é doutrina. Essa é a forma que trabalho hoje nas igrejas. Então, frequento a Igreja Católica, concordo com muita coisa, outras coisas eu não concordo, dentro da minha visão espiritual que fui adquirindo com o passar dos anos. Espero também um comentário de vocês a respeito do assunto, o ensino religioso nas escolas. Gostaria de ouvir também a respeito do conteúdo da época dos anos 70, 80 que eu passei aqui para vocês, o que me foi transmitido na sala de aula, o que foi transmitido aos demais alunos, era esse o padrão do ensino religioso nas escolas naquela época. E a visão de vocês a respeito também do retorno do ensino religioso, que está esse debate do método pluriconfessional, que eu concordo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até o próximo vídeo.